Alô, pessoal. Feliz Ano Novo, feliz 2024. E eu queria convidar você para começar esse ano embarcando um novo projeto, que é a Academia Folha Política. Na Academia Folha Política a gente tem muito mais do que um curso que você faz e termina. A Academia tem o meu curso de Logopolítica, que é um curso contínuo. Tem também a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e vários outros materiais, e tudo isso forma um conjunto que é de reflexão, de formação pessoal, de preparação nossa para enfrentar todos os desafios da nossa política, do mundo, do Brasil, daquilo que está destruindo nossa liberdade, nossa esperança, e também, portanto, um projeto para reconstruir essa esperança a partir de toda uma análise da cultura ocidental, do nosso manancial de cultura que a gente não pode perder e que é o nosso grande arsenal para enfrentar tudo isso, desde Aristóteles, Platão, passando pelas epístolas de São Paulo, Santo Agostinho, até chegar aos nossos autores contemporâneos, analisando também o outro lado, os autores que estão aí programando o fim da dignidade humana e contra os quais a gente precisa combater. Então, esse é o projeto da Academia Folha Política. Se você quiser conhecer e entrar nessa aventura intelectual e pessoal, junto conosco, os links estão aqui na descrição do canal, e vamos em frente juntos. Espero contar com você lá. Um abraço. Alô a todos, boa noite. Hoje eu gostaria de falar aqui um pouco sobre o sistema de governo do Brasil, o sistema político brasileiro. Esse sistema, antes de mais nada, ele precisa ser estudado. Ele tem uma complexidade muito grande, tem particularidades muito grandes e, evidentemente, afeta diretamente a vida de todos os brasileiros, e ele é muito diferente. O sistema real que governa o Brasil é muito diferente da aparência das instituições que nós estamos habituados a ver. Então, ele precisaria ser muito mais estudado pela ciência política, né? Por isso que nós deveríamos ter uma ciência política e cientistas políticos para examinar, estudar cientificamente o nosso sistema político, né? Não apenas para reproduzir ali o que está na Constituição, por exemplo, ou em outros textos legais que não reflete o real funcionamento do sistema, né? E nem também para fazer, digamos, são úteis, mas estudos sociológicos, assim, em termos de classes, a partir de uma perspectiva muitas vezes mais econômica, que é útil, mas que, ao meu ver, pelo que eu conheço, não vão até a mecânica realmente do sistema, né? Então, o sistema político brasileiro, ele não é óbvio. Ele tem engrenagens, tem toda uma casa de máquinas que não aparecem quando a gente olha de fora. Ou mesmo, né, quando estamos dentro do Brasil, olhamos, né, e não vemos essas engrenagens, elas estão debaixo da superfície. E isso nos leva a essa necessidade de estudar o sistema, de estudar como são os fluxos de poder, né? Esses fluxos de poder que afetam tudo, afetam desde a economia até a educação, a cultura, a arte, tudo que se passa no Brasil. É importante também analisar o sistema político, independentemente da questão de nomes que fazem parte da vida política brasileira, né? E, portanto, independentemente das paixões que esses nomes suscitam. Eu acho que as paixões são fundamentais na vida humana, né? Tanto individual quanto coletiva, tanto na vida política quanto na vida religiosa, por exemplo, né? As paixões são fundamentais para que haja mudança, né? Mas também da maneira em que a gente vivencia hoje esse tema das paixões na política, elas podem servir para reforçar o sistema, para evitar que o sistema seja racionalmente analisado.
né? Eu acho que o que nós precisaríamos no Brasil seria racionalidade para examinar como realmente funciona o sistema político, e aí sim a paixão do povo brasileiro e o desejo de ter um Brasil melhor para mudar esse sistema. Então, o que precisa ser estudado, e aqui vou simplesmente propor algumas ideias, algumas hipóteses, né, que, como tantas outras, precisam sempre ser aprofundadas. Mas o que precisa ser estudado, ao meu ver, não é, nesse quadro que nós estamos mencionando aqui, não é uma questão de cenário eleitoral ou de estratégia eleitoral, não é uma questão de processo legislativo, de como as leis são feitas ou de como a Constituição é ou não é implementada, e muito menos é uma questão de gestão pública, de como o aparato estatal gere os assuntos que lhe cabem gerir. É algo mais profundo, é algo realmente dos fluxos, digamos, mais primitivos de poder, né? Então, minha ideia aqui, digamos, é tentar apontar algumas direções de pesquisa, né? Nós temos sinais de que existe esse sistema verdadeiro por baixo de uma fachada, né? Já houve declarações de ministro da Suprema Corte dizendo que nós já vivemos um semipresidencialismo, aparentemente descrevendo algo que é diferente do sistema que está explícito na Constituição, né? Eu acho que nós podemos dizer que temos realmente um sistema, eu chamaria de um sistema que já não semipresidencialista, mas semi-totalitário, né? Onde metade é totalitária já na nossa vida. Alguns dirão que a outra metade também, né? Mas nós temos algo bem mais portentoso do que simplesmente uma questão, se é um pouco mais de presidencialismo, um pouco mais de parlamentarismo. Não, é uma questão, né, de controle dos fluxos de poder que estão consolidando no Brasil um mecanismo que retira o poder, no fundo, do povo brasileiro, né? Nós poderíamos dizer também o seguinte: é um sistema que, já estou aqui adiantando um pouco, depois eu vou me deter mais sobre alguns aspectos que eu entendo são aspectos desse sistema, mas já me adiantando um pouco, há uma pergunta assim: mas quem desenhou isso então, se não é o que está na Constituição? Ora, eu acho que aqui a gente pode ter um enfoque um pouco estruturalista, digamos assim, no sentido de que é um sistema que, de certa forma, se desenha a si mesmo, né? Os atores agem conscientemente, mas agem também a partir de regras herdadas, a partir de um conjunto de estruturas de jogo político herdadas e que vão se aperfeiçoando, né? Então, diferentes atores introduzem diferentes aperfeiçoamentos, às vezes, no sistema, mas, no fundo, o sistema é que se desenha sozinho e que se defende, vai se aperfeiçoando sozinho. Então, a gente precisa também abstrair, acho que, da questão da agência, né, no sentido assim: olha, fulano, beltrano, foi que quiseram que as coisas fossem assim, ou que estão querendo que as coisas sejam assim. Não, esse sistema ele tem uma espécie de consciência coletiva, digamos assim, como uma estrutura social geralmente tem. Bem, um modelo que eu queria propor, que eu acho um modelo muito interessante para aprofundar um pouco essa discussão, é o modelo que está no livro A Lógica da Sobrevivência Política, The Logic of Political Survival, que é de dois cientistas políticos americanos, o Bruce Bueno de Mesquita, que tem um sobrenome brasileiro ou português, não sei qual é a origem, mas é americano, e Alistair Smith, que publicaram esse livro há alguns anos, acho que no final da década de 90, começo dos anos 2000, propondo uma teoria, acho que bastante inovadora de como um sistema político funciona. Eles não examinam especificamente esse ou aquele país, esse ou aquele sistema, eles propõem um enfoque geral, e eu acho muito pertinente pelos
conceitos que eles introduzem. Basicamente, eles dizem que dentro de um sistema político, você tem sempre 3 categorias, basicamente, de pessoas, de participantes desse sistema. Estou aqui generalizando dentro da própria generalização deles, mas basicamente tem os residentes, que é toda a população daquela entidade política. Depois tem o seletorado, que é um paralelo com o eleitorado, né? Eu acho que a gente deve escrever, não sei se já é usada essa palavra em português, deve se escrever seletorado e não seleitorado, porque nós temos eleição, daí eleitorado, e temos seleção, daí seletorado. O seletorado seria o conjunto de participantes do sistema que participa da escolha dos seus líderes, né? E, portanto, por isso é que ele chama de seletorado. E dentro desse eleitorado, não necessariamente, mas enfim, geralmente sim, que ele chama de coalizão vencedora, winning coalition, que seria basicamente o conjunto daqueles que lideram o sistema. Eu acho que não é sempre pertinente a gente considerar exatamente como eles consideram o livro, quer dizer, eu vou fazer aqui um pouco de violência, talvez, à teoria deles. Estou usando os conceitos, não pretendo aqui me ater ao uso desses conceitos exatamente como eles usam, mas eu acho que são conceitos fundamentais e muito inovadores, como eu dizia. E eu acho que, basicamente, a grande questão que eles colocam, que eles exploram ao longo do livro, é a relação entre a coalizão vencedora, que eles chamam, ou seja, os governantes, digamos assim, e o que ele chama do seletorado. Numa democracia, basicamente, hoje, o seletorado ele praticamente se confunde com o eleitorado. Residentes seriam aqueles que moram naquele país, mas não têm direito ao voto, no caso das democracias modernas. Então, seriam talvez estrangeiros ou poucas pessoas que não têm direito ao voto naquele ambiente político. E o seletorado seria basicamente toda a população votante. Boa parte da discussão deles é sobre a relação de tamanho entre a coalizão governante, a coalizão vencedora, e esse seletorado. Diz assim, quanto maior o tamanho da coalizão vencedora dentro do seletorado, no fundo, mais democracia você tem, ou seja, menos diferença de poder existe entre a coalizão governante e o corpo daqueles que a escolhem. Claro, e quanto menor o tamanho dessa coalizão, mais espaço, segundo eles, para corrupção, para outros problemas. Eles identificam muito o tamanho maior dessa coalizão governante, portanto, a sua identificação com o seletorado, que aqui se confunde com o eleitorado, identificam isso com as situações que levam a mais bem-estar, que levam a mais liberdade política, mais liberdade econômica, né? Mas eu acho que o fundamental para a gente, que a gente vai desenvolver, é a relação entre digamos, um núcleo governante e esse conceito daqueles que escolhem esse núcleo governante, que basicamente se relacionam de várias maneiras. Existe toda a questão da lealdade que eles colocam, os autores colocam, como é que se conquista, como é que aquele núcleo governante conquista a lealdade daqueles que o escolhem, quais são as oportunidades de desvios de recursos que essa relação proporciona, né? Mas eu acho que existe um certo formalismo na maneira como eles colocam. Numa sociedade democrática, imaginar que todos os eleitores realmente escolhem os governantes. Eu acho que não é o caso na maioria das democracias, certamente não é o caso do Brasil, e é disso que a gente vai falar. Mas antes, um exemplo interessante que eles colocam, um exemplo do passado remoto, mas que dá
da ideia do que é essa relação entre essas categorias. Então, eles vão buscar o exemplo do califado no início da expansão islâmica ali, logo depois, já do tempo do profeta Maomé, e depois, basicamente, nos primeiros 2 séculos ali da expansão. Então, basicamente, séculos 7 e 8 da nossa era, da era cristã, os primeiros 2 séculos da era islâmica, mais ou menos. Eu vou pegar aqui a página para citar diretamente. Mas, basicamente, é o seguinte, eles, nessa categorização, diriam assim, bom, dizem assim, a coalizão governante, a coalizão vencedora, eram ali o califa e o grupo do califa ali no seu palácio. O seletorado era todo o conjunto dos árabes, né, que era basicamente o povo em torno de Maomé que começaram a conquistar e dominar as populações ali do Oriente Médio, né, Pérsia, Índia, e do lado de cá, do lado do Ocidente, África do Norte, Espanha, né, que é um pedaço da França. Depois, na França não durou, mas na Espanha durou muitos anos, como se sabe. Enfim, a população árabe era oriunda ali dos seguidores de Maomé, era pequena dentro dessa população total dessas regiões. Calcula entre 100 mil e 200 mil pessoas que formavam, então, o seletorado, aqueles que, de certa forma, definiam quem era o califa, quem era o grupo dominante. E o restante da população, inicialmente cristã, mas na maioria desses lugares, ou de outras religiões, mas que foi sendo convertida, e mesmo sendo convertida durante algum tempo, conservava uma posição diferenciada, de uma certa inferioridade em relação à cúpula árabe, digamos. O restante da população seriam os residentes, né? Seriam aqueles que não têm ali a participação naquela escolha política. Então, ele diz basicamente o seguinte, que isso formou um sistema para tirar dos pobres e dar aos ricos, né? E que a cleptocracia era a regra nesse sistema. Então, basicamente, era um sistema pelo qual aquela cúpula extraía dessas grandes populações, países muito ricos nessa época, né, cuja população, de repente, se viu diante da invasão árabe, como a Síria, como a Pérsia, como o Egito, como a Espanha. Essa população era, digamos, explorada e os recursos transferidos para aquele seletorado, né, e assim comprando a lealdade daquele seletorado que, nessa situação, era a população árabe. E o que é interessante nesse contexto, mas que, infelizmente, acho que se aplica na modernidade, é a definição que ele dá de cleptocracia, e que eles usam para os dias de hoje também, embora se aplique nesse caso a esse tempo do califado. E basicamente é o seguinte: cleptocracia para eles não é meramente a corrupção, mas antes o roubo direto, descarado, da riqueza de uma nação pelos seus líderes, né? Então, vou ler em inglês porque para ver o original. Not mere, então, kleptocracy, né? Kleptocracia. Not mere corruption, but rather the outright theft of a nation's income by its leaders, né? Outright, né? Roubo descarado, acho que a gente pode traduzir assim, da renda de uma nação pelos seus líderes, né? Fica claro nesse exemplo e em outros também que eles dão, que quanto mais sentimento de corpo dentro de um seletorado, quanto mais, digamos, identificação desse seletorado com a classe dominante através de um sistema, não tanto da escolha de voto, mas de um sistema ali de realmente distribuição de riquezas, quanto maior esse fenômeno, mais se reforça, portanto, a cleptocracia, um sistema que se autoalimenta, né?
O sistema, essa questão da cleptocracia, eu vou adiantar um tema aqui que me parece importante, a partir do que eles dizem, né? Que tem muito a ver com a nossa situação no Brasil. O problema, não só no califado, mas acho que no Brasil atual, em outros lugares, não é só o político que rouba para si, né? Um pouco a definição tradicional com a qual a gente se acostumou de corrupção, né? O problema é o político que rouba para o sistema, né? Que reforça o sistema, que reforça através de desvio ou de uso indevido, ou muitas vezes até devido, mas através de influência política de recursos, que através disso ele cria esse tipo de lealdades dentro do sistema baseado em circulação de riquezas, né? De certa forma, a gente pode dizer que, em parte, isso é roubar do futuro para dar ao presente, né? É uma maneira de ver também, em termos econômicos, né? Gastar com essa compra de lealdades, essa manutenção de um sistema, os recursos que deveriam estar destinados à ampliação do bem-estar daquela comunidade, né? A cleptocracia, basicamente, é um sistema de criar vassalagens, né? De criar dependências, de criar rabos presos, rabos reciprocamente presos, né? Ele cria dependência dos mais pobres através da assistência, do assistencialismo, né? Obviamente, né? Criando situações onde as pessoas precisam de assistência estatal para sobreviver, né? O sistema cleptocrático gosta disso, porque aí ele compra lealdade, digamos, do eleitorado como um todo, não apenas do seleitorado, e cria dependência dos ricos. Os ricos passam a depender do sistema através de contratos, através de subsídios, através de crédito subsidiado, de bancos estatais, através de investimentos, através de conexões que lhes permitem obter determinadas vantagens, né? E assim, então, se cria a dependência, digamos, do seleitorado. Quer dizer, a cleptocracia, nesse sentido, ela cria a dependência do eleitorado mais amplo. Aqui já estou avançando um pouco nos conceitos que eu vou usar, mas, digamos, do eleitorado mais amplo, que não participa diretamente do jogo político, né? Com o assistencialismo, e ela cria dependência desse conjunto, do seleitorado que participa do grupo político, através dessa alocação, dessa distribuição de favores, de dinheiro, de recursos, de poder, de riqueza, de conforto, de outras formas de benefícios, né? Bem, então, isso queria adiantar um pouquinho, depois vamos voltar a isso. Para entender, eu acho que o sistema brasileiro, outra coisa importante, aqui não teórica, como essa do Alastair e Bueno de Mesquita, mas uma referência prática, é o modelo comunista sino-soviético. Basicamente, hoje, o modelo praticado na China. O modelo que tem o esquema de um partido único, um partido comunista, que exerce na prática todo o poder daquele país. É assim, né, na China. Enquanto que as instituições formais são, digamos, uma fachada e instrumentos de ação do partido, né, controlados pelo partido e, digamos, infiltrados pelo partido, conduzidos pelo partido. Eu acho que nós podemos fazer um paralelo, né? Não estou dizendo que o Brasil seja um sistema comunista de modelo chinês, mas existe um paralelo, né? Instituições de fachada e uma espécie de grupo político, né, que realmente comanda as coisas. No caso da China, um partido comunista super estruturado, com toda a tradição de estruturação muito forte nos partidos comunistas. No caso do Brasil, um sistema bem mais difuso, né, mas que é aquele que realmente, nessa hipótese, controla o poder.
Então, na China, então, nós temos um partido, um grande partido comunista, partido único. Né? A ideia de partido único não deixa de ser uma contradição em si mesma, aí a gente entra na questão da dialética marxista. E partido vem de parte, né? O partido é necessariamente a parte de um todo. Então, você precisa ter pelo menos 2 partidos. Né? Se você tem uma coisa inteira, né? Vai dizer que não, tem partes dessa coisa, você precisa ter pelo menos 2 partes dessa coisa para que você possa falar de partes. Né? Quando você tem partido único, você diz assim, olha, essa folha de papel ela tem uma parte só, quer dizer, então ela é uma folha de papel, não faz sentido em falar de parte dessa folha de papel. Mas na vivência marxista, o que isso significa? Não só essa manutenção da ideia de partido, mesmo quando ele atinge o poder absoluto e se torna partido único, o que significa continuar utilizando esse modelo e esse conceito de partido? A meu ver, significa o seguinte, continua havendo 2 partes, né? É um confronto permanente, então, entre o partido de um lado e de outro lado aquilo que resiste à grande revolução, aquilo que resiste à plena implementação do comunismo. Então, por isso que é partido, porque continua havendo uma luta política, embora não seja uma luta entre 2 partidos estabelecidos da mesma maneira. Então, tem o Partido Comunista, que é aquele que é encarregado de terminar de implementar a sociedade comunista, lutando contra o que seria, entre aspas, o outro partido, que seriam as forças que resistem a isso. Isso, aliás, é interessante a gente pensar, porque tem sempre a ver com a diferença entre socialismo e comunismo, o que é realmente o comunismo. Né? Vejam que, por exemplo, o Partido Comunista da União Soviética, que comandava a União Soviética, era o Partido Comunista da União Soviética. Mas o país que ele comandava não era a União das Repúblicas Comunistas Soviéticas, era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, o que significa? O sistema de governo, o sistema econômico, político, era o socialismo. Né? E o partido é o Partido Comunista, porque o objetivo dele é instalar o comunismo, era instalar o comunismo através desse sistema socialista, no caso, o sistema socialista soviético, no caso da União Soviética. Então, o comunismo ele é um objetivo, ele é um programa, é um estado ao qual chegar. Né? Então, é o estado ao qual chegar e o impulso de chegar a esse estado. Então, o partido é comunista porque é o partido que quer chegar ao comunismo, né? Através de maneiras que podem ser diferentes, não são necessariamente o socialismo. Aí que está a confusão. E é isso, então, na China. A China é governada pelo Partido Comunista Chinês. Mas a China não se chama República Comunista da China. A China se chama República Popular da China. Popular aí é uma maneira de dizer socialista. Né? Mas isso significa que não existe hoje, não está implementado, não chegou, a China, como a União Soviética não tinha chegado, não chegou ao estado do comunismo. Né? Mas existe um partido comunista cujo objetivo, cujo impulso permanente é chegar a isso, através de caminhos, né, que são, hoje, essa mescla de socialismo, sociedade de controle, elementos de capitalismo, elementos de mercado misto, que constituem a China. Então, o socialismo é um dos instrumentos possíveis para chegar ao comunismo. O comunismo é o objetivo. A gente está vendo com a China que você pode ter um país comunista, um partido comunista, que comanda um país e que busca chegar ao comunismo através de instrumentos que não são socialistas, ou que não são puramente socialistas, que são, inclusive, capitalistas. Né? Então, o importante é que para o que nós estamos falando aqui, que nesse sistema nós temos, então, uma situação onde quem manda não são as instituições, governos, ministérios, agências públicas, é o partido, né? É quem manda. O partido manda em cada ministério, manda em cada departamento, manda em cada agência e manda em cada empresa, inclusive empresas privadas. Mesmo empresas privadas, na China, tem lá um comissariado, um grupo de pessoas, né, membros do partido, os comissários, ou como quer que se chame,
que estão ali para vigiar e orientar, né? Orientar para que essa entidade, seja uma escola, uma universidade, uma empresa, trabalhe de acordo com os objetivos do partido, que são os objetivos de implementação do comunismo, né? Isso requer uma imensa organização, né? E esse é um dos segredos, talvez, do êxito desse tipo de sistema. Quer dizer, é uma organização que está presente em toda a sociedade. Voltando só um pouco, estamos falando que o comunismo é o objetivo, então vamos falar o seguinte. Então, o que é essa sociedade comunista? O que é esse comunismo, se ele não é o socialismo? Eu diria que é a concentração absoluta do poder, ao ponto de chegar à eliminação do Estado. E nós vemos esse aparente paradoxo refletido, então, portanto, na pertinência da identificação do poder com o partido e não com as instituições do Estado. O Estado é uma carapaça, é um instrumento que um dia vai deixar de ser necessário, né, quando aquele outro partido, em tese, tudo que resiste a esse projeto de poder for eliminado. Então, aí sim, não vai ser mais necessário o Estado, não precisa mais de instrumento para combater para implementar uma situação onde não existe esse inimigo, digamos assim, onde o partido detém ali o poder absoluto, então o próprio partido deixa de ser necessário. Mas a gente vê, então, a diferença entre Estado e partido. O fulcro, né, do comunismo está no Partido Comunista. O Estado, a gente pensa muito no comunismo como um sistema de Estado forte, né? Mas, na verdade, é o contrário. Ele é um sistema de progressivamente tornar o Estado irrelevante. A ocupação, todos os espaços pelo partido, ela é tamanha que o Estado acaba se diluindo e fica simplesmente esse poder hiperconcentrado. Talvez uma maneira de comparar, eu pensei, o comunismo como um buraco negro do poder, né? O buraco negro na física, na astrofísica, surge quando uma estrela ela explode, depois ela se compacta de tal maneira que ela fica tão densa que ela começa a atrair toda a matéria à sua volta, vai ficando cada vez mais densa, num espaço cada vez menor, né? E cria uma força de atração tamanha que nem mesmo a luz consegue passar por ali, nem escapar desse. Então, ela atrai propriamente a luz. A luz entra e não sai daquele. Por isso que é buraco negro, né? Então, é onde a concentração, o comunismo seria onde a concentração do poder chega ao máximo e, ao mesmo tempo, chega ao zero, né? E consegue, então, atrair, digamos, toda a sociedade e todas as pessoas, e transforma, né, as pessoas em autômatos, na verdade, né? Em pessoas que vão viver uma sociedade de poder absoluto dentro de si mesmas, né? Que não tem mais aquele partido que resiste ao comunismo, ele deixa de existir mesmo dentro da cabeça de cada um. Não existe mais no comunismo não existe mais interpretação minha, né? Não existe mais um setor dentro da cabeça de cada pessoa que resista ao poder absoluto. Então, esse buraco negro se instala também dentro de cada pessoa e a sociedade não tem mais nenhum espaço de resistência a esse poder absoluto, né? Sem esquecer que o comunismo, né, todo objetivo comunista sempre é universal, sempre é mundial. Se discutiu muito, né, desde os anos 20, a ideia do comunismo num só país, né, era a ideia de consolidar o comunismo na União Soviética, o que foi feito, mas isso é, de certa forma, uma distorção da ideia original. A ideia original é de que o comunismo precisa se instalar no mundo todo, porque, assim como em cada país ele precisa vencer esse outro partido, né, esse partido de uma resistência, né, seja resistência burguesa, seja resistência religiosa, seja resistência espiritual, seja o que for,
assim também em cada pessoa, também ele pretende vencer qualquer resistência ao seu poder, mas assim também no mundo. Então, enquanto no mundo houver países que não são comunistas, o comunismo não está instalado. Assim como enquanto num país houver apenas uma pessoa que resiste ao poder comunista, o comunismo não está instalado. O comunismo necessariamente é uma coisa totalizante, totalitária, portanto, que necessita de tomar todo o espaço do globo. Então, enfim, já vou falar mais de Brasil, mas só para terminar aqui sobre a China, então, fechando esse parênteses sobre digamos, uma teoria do comunismo. Nesse sistema, no sistema do Partido Único Chinês, né, o que nós vemos? Bom, vamos pensar um outro sistema político onde tem partidos políticos, né? Então, a pessoa é membro de um partido, é membro do outro, mas no seu trabalho, pode até ser uma coisa importante, claro, na sua vida, mas no seu trabalho, no seu estudo, na sua vida de família, né, a pessoa não está né, sempre presa aos objetivos daquele partido, né? Ela tem a sua vida fora do partido. O partido, a política, é um dos aspectos da sua vida. Num sistema de partido único como a China, o partido é tudo, né? Então, um indivíduo, qualquer entidade, ou uma empresa, ela não trabalha, não vive, né, não opera, não produz para si, no fundo. Produz para... também não produz para a China, no caso, né? Não produz para a sua pátria, para o seu país. Produz para o partido, porque o partido também não se confunde com a pátria. Ele usa o patriotismo, né? Assim como ele usa outros instrumentos, né? Mas a presença do partido em todos os cantos e recantos da vida determina que aquela pessoa, aquela família, aquela empresa, aquela entidade viva permanentemente, trabalhe permanentemente para o partido, ou seja, para a construção do comunismo, né? Bem, como é que é a distribuição de poder entre os níveis, né, nesse partido? Então, na China, o Partido Comunista Chinês tem cerca de 80 e poucos milhões de membros. Eu vi em algum lugar 89 milhões de pessoas são membros do Partido Comunista Chinês, uma população de 1,4 bilhão, né? Dá um pouco mais de 5%. Mas dentro dessa população, você tem os delegados, que a cada 5 anos são enviados para o Congresso Nacional do Partido, oriundos de regiões e de entidades diversas, que são, segundo eu vi, 2.280. Esses 2.280 delegados elegem um comitê central, tem hoje 205 membros. Esse comitê central elege um politburo, né, um bureau, um escritório político, que tem 25 membros. Na União Soviética parava aí, parava no politburo, né? Na China tem um comitê permanente do politburo, com apenas 7 membros, que é ali, então, o núcleo do poder, né? Então, essa é também a realidade formal dentro do partido. Na verdade, é o contrário, né? Na verdade, são esses 7 membros permanentes do politburo que escolhem, selecionam os outros 18 para comprar 25, a partir dos membros dos 205 do Comitê Central. Então, quando sai um, morre um, são eles que escolhem quem vai compor aquele espaço, né? Basicamente, também, a escolha desses 205 do Comitê Central a partir dos delegados do Congresso Nacional do Partido, Congresso Nacional do Partido, né? Não Congresso Nacional do país. Essa escolha é feita, então, a partir de cima. Então, é uma seleção que vem de cima para baixo, né? Esse Congresso Nacional do Partido é um elemento, ele se reúne a cada 5 anos, não é permanente. A única coisa permanente que tem aqui é
no fundo, o comitê permanente dentro do Politburo, aqueles sete membros. A autoridade máxima no país, como era também basicamente o caso da União Soviética, portanto, ela reside na figura do secretário-geral do partido, né, que dentro desses 7 membros permanentes é o que, digamos, coordena o trabalho dos outros. Então, nós temos o secretário-geral, né, chefiando esse grupo de 7 do Comitê Permanente, depois o Politburo de 25 e assim por diante. Então, Mao Tse-tung, ele foi sempre chamado Chairman Mao, né, o presidente Mao, mas não presidente no sentido, né, de presidente do país, de presidente do partido. Chairman é o que chefia a reunião, na verdade, que preside a reunião, seria o diretor, digamos assim. Isso aí que realmente residia a força. Mao foi presidente da República Popular da China apenas em parte do período em que ele foi o líder da China. Então não importava muito o título, a questão é que ele era quem mandava no Partido Comunista Chinês. Inclusive a Revolução Cultural de 1966 até 69, mais ou menos, uma das maneiras de descrevê-la é o esforço de Mao Tse-tung e do seu grupo de recuperar poder para o partido frente ao Estado e frente a outras entidades que estavam emergindo como poderes paralelos e concorrentes ao Partido Comunista Chinês. Depois, no período posterior a Mao Tse-tung, nós temos basicamente sempre a figura do secretário-geral, ou, no caso de Deng Xiaoping, de coordenador central do comitê de assessoramento, título assim, mas no fundo é uma figura sempre do partido. E a partir de 1989, com as figuras de Jiang Zemin, Hu Jintao e agora Xi Jinping, nós temos a coincidência sempre de presidente da República Popular da China e secretário-geral do Partido Comunista Chinês. Mas a gente vê que ao longo dessa história da República Popular da China, a autoridade sempre reside no secretário-geral, com esse nome, ou com um nome um pouco diferente, do Partido Comunista Chinês. Então, Brasil. Eu queria, então, usar esses dois modelos, quer dizer, um é um modelo teórico, o outro é um modelo prático, né? O modelo lá do Bueno de Mesquita e Smith, do Seletorado, Coalizão Vencedora e Residentes, e o outro é o modelo prático usado na China para descrever o Brasil. Mas eu acho interessante porque a gente vê que o modelo lá teórico ele se aplica, de certa forma, na prática, né, na China, onde você tem que é hoje os países mais poderosos do mundo, se não o mais poderoso, onde você tem um grupo relativamente pequeno dentro da população, que são os membros do partido, a partir do qual são escolhidas as elites do partido, e essas elites vão se selecionando, sendo selecionadas cada vez mais dentro de um esquema que, na verdade, é de cima para baixo. Então, como é que eu veria o Brasil? Acho que nós temos, então, um eleitorado, né, que é todo mundo que vota, mas onde não está o poder. Nós temos um seletorado, que é, basicamente, acho que coincidente com o que eu chamaria classe política, que normalmente se chama classe política, que não é exclusivamente os congressistas, os parlamentares, também não são todos os parlamentares que são membros dessa classe política. Eu acho que o termo de seletorado é até melhor porque ele confunde menos. E, acima disso, um politburo. Acho que, no fundo, o Brasil tem um esquema mais ou menos de partido único. Por quê? Porque existe uma identidade ideológica muito grande dentro de uma classe, que é uma classe política, que tem objetivos comuns, que são objetivos de se manter no poder. Claro que sem o aspecto do marxista, que são aí já mais de um século de elaboração ideológica, sem toda, claro, a formalização organizacional de um partido comunista, mas com uma identidade, no fundo, de propósitos
e de visão de mundo. Né? Então, vamos ver de cima para baixo, que acho que é mais fácil. Então, nós temos um politburo, que seria uma diretoria, chama assim, o núcleo diretor, o núcleo decisório, né? O núcleo do sistema, eu diria assim, é a diretoria do sistema. Que é formado por quem? É formado por, certamente, pelos caciques políticos, pelos caciques partidários, todo mundo conhece, formado por algumas figuras do judiciário, não todos, por alguns donos de mídia, alguns empresários. Eu acho que é basicamente isso. Né? Não temos aqui os estatutos, né, desse esquema, ele é informal, mas eu acho que esse número que é usado no Politburo da China, de 25, talvez coincida mais ou menos com o tamanho do Politburo no Brasil, dessa diretoria. Eu acho que nós temos o sistema político no Brasil dirigido por um grupo que é de algumas dezenas de pessoas. Isso eu não estou falando apenas do momento atual, acho que isso é uma configuração antiga, vem pelo menos do começo da Nova República. E dentro desse Politburo, desse diretorado, o presidente da República, a figura do presidente da República não é necessariamente, nem mesmo parte desse diretorado. E não é necessariamente não corresponde necessariamente ao secretário-geral desse diretorado, dessa diretoria. Eu acho que ao longo da Nova República houve presidentes que, assim como na China, acumularam os cargos de presidente da República e, digamos assim, de secretário-geral do sistema, dentro desse Politburo. Fernando Henrique Cardoso, Lula, certamente. Né? Acho que o presidente Bolsonaro não é, né, felizmente, parte desse sistema, que é um sistema malévolo, como a gente vai ver aqui. Mas é ali que reside realmente o poder, né? É nesse grupo que reside o poder. Não sei quem é hoje a figura do secretário-geral, se é que tem, né? Se é que tem nesse grupo coletivo. E em volta dele, ou abaixo, então tem o seletorado, né? Que seria então um grupo seleto, bom, né, do ponto de vista político, provavelmente não do ponto de vista moral nem intelectual, mas um grupo seleto, né, formado por quem? Por, enfim, congressistas, não todos, mas é um número maior de congressistas, né, juízes também, não todos, nunca todos, né, mas figuras mais destacadas, mas não as do topo, né, mas figuras destacadas, então, do Congresso, do Judiciário, da alta burocracia do Executivo e de estatais, mas também pessoas destacadas da mídia, do meio artístico, da academia, né? E pessoas que gravitam aí nesse entorno, em torno dessas pessoas e desse esquema. Né? Eu acho que a gente pode falar nesse seletorado, nesse grupo do seletorado, de várias camadas. Tem camadas bem mais próximas ali da diretoria, outras mais distantes, mas com uma movimentação vertical muito grande, ascensão e descenso muito grandes. São, né, figuras que sobem para mais perto, até às vezes são incorporadas lá em cima, né, outras que descem ou que saem do sistema, perdem poder. Mas basicamente, acho que nós temos aí várias camadas. Quantidade, acho que a gente pode, então, ir lá no número não do Comitê Central do Partido Comunista Chinês, que são 205, acho que é meio pouco, né? Mas talvez algo entre o Comitê Central e o Congresso Nacional do Partido, que tem 2.200. Né? Alguma coisa entre algumas centenas e 1.000, 2.000 pessoas, talvez, como parte desse seletorado. Né? Fora disso, o eleitorado. Então, aí as dezenas e dezenas de milhões de pessoas que votam e suas famílias, e seus amigos, né? Que não têm diretamente acesso ao poder.
acho que a gente até poderia elaborar um pouco isso. Nesse eleitorado, talvez exista uma faixa que se poderia chamar, digamos, uma caixa de ressonância, uma faixa do eleitorado que responde mais diretamente aí aos estímulos, digamos, do sistema formado pela diretoria e pelo seletorado, e que, digamos, vive um pouco não dentro, mas no eco desse sistema, que é uma parte pequena do eleitorado. E depois uma grande parte do eleitorado que não participa realmente nem mesmo desse eco do sistema, né? Então, outra maneira de ver é que nós temos uma diretoria, né, um conjunto de diretores lá em cima, depois um conjunto de gerentes, que seria a camada superior. Então, a diretoria é, digamos, o núcleo decisório, é o Politburo. Depois, dentro do seletorado, uma camada de gerentes, e aqui embaixo uma camada de funcionários, né, que fazem parte aqui das cadeias de transmissão, digamos, que estão o tempo todo correndo nesse sistema, né? Porque o sistema não está parado, ele está o tempo todo comunicando informação, poder e dinheiro, né? Transitando, fazendo transitar informação, dinheiro, pressão, apoio, dinheiro, benefícios, dinheiro, poder, de um lado para o outro, né? De maneira, claro, não tão organizada quanto na China, mas também não é de maneira caótica, é de uma maneira consciente, sempre para a preservação do sistema, né? E então você precisa desse conjunto digamos, de funcionários para fazer transitar isso de alguma maneira, seja temas de corrupção, de lavagem, né, ou de, né, manifestação de apoio, troca de apoios ou de falta de apoios, etc. Outra coisa, nós estamos falando aqui não só de governo federal, quer dizer, não é que em cada estado da federação nós tenhamos um mini esquema dessa maneira, não é, né? A gente pode até imaginar, de repente, alguns governadores podem fazer parte lá em cima do núcleo político, a maioria eu acho que faz parte do seletorado, e outras figuras das políticas estaduais ou autoridades estaduais podem fazer parte, embora não necessariamente de nenhuma dessas camadas, né? Então, nós temos aqui falando do país como um todo e não das unidades individualmente. Tudo isso é uma teoria que eu estou propondo aqui, uma hipótese, né? Bem, então, a semelhança entre essa maneira de ver o sistema político brasileiro e a China. Nós temos, assim como na China, uma estrutura fixa, né, embora maleável e muito mais difícil de identificar, mas temos uma estrutura que é paralela ao Estado, né, que não se confunde com o Estado, que na verdade controla o Estado de dentro, né, que está inserida no Estado, mas opera em toda a sociedade, opera de alguma maneira nas empresas, opera nas universidades, opera na mídia, etc. Né. Então, não deixa de ser, como eu dizia, um partido único, de alguma maneira, porque existe ali uma coerência ideológica que é a concentração de poder. Bom, e entre o Brasil e aquele esquema lá do livro, do Lógica da Sobrevivência Política, quer dizer, eu acho que o fundamental é esse conceito do seletorado e esse conceito de que nós temos uma realidade de poder que não é aquela que aparece na fotografia quando a gente fotografa as instituições, que existe uma estrutura interna às instituições que difere delas, que na verdade comanda essas instituições, né? Bem, então voltando assim ao ovo e a galinha, né? Quer dizer, como é que se formou isso, né? Um grupo de pessoas que escolheu um grupo de pessoas mais amplo, um grupo de pessoas mais amplo que escolheu uma espécie de comitê central. Acho que isso não é muito uma discussão
possível de se ter. É um sistema que surgiu, como eu dizia, um pouco surgiu e vai se afirmando sozinho pela lógica dos sistemas, pela lógica das estruturas, que, a partir de consciências individuais, criam uma espécie de consciência coletiva. Acho que, do jeito que nós vemos hoje, começou a tomar forma ali com a Nova República, em 1985, né? E é um sistema, como a gente vê, onde não há uma divisão de três poderes. Não há ali, né, seja no Politburo, seja no Seletorado, não há uma distinção clara entre executivo, legislativo e judiciário, né? Tanto os atos do executivo quanto as leis, emendas, etc., e todo o processo legislativo, quanto as sentenças e outras decisões do judiciário, todos eles são potencialmente instrumentos desse sistema único. Falando de processo legislativo, aqui um breve parêntese, o processo legislativo brasileiro é extremamente complexo e justamente ele é feito para nutrir esse sistema. Talvez não justamente por uma consciência individual, mas por uma espécie de consciência coletiva. Todo esse arcabouço, esse labirinto de comissões, de projetos e pré-projetos que circulam nas duas casas do Legislativo, todo esse labirinto ele é feito para maximizar as oportunidades de reforço do sistema, né? Então, vamos imaginar o processo legislativo mais simples possível. Um parlamentar apresenta um projeto de lei, esse projeto, né, é votado pelo plenário dessa casa, sim ou não, se é assim, vira lei, se não é, não vira lei, né? Sabemos que não é assim. Geralmente não é assim nos países do mundo, mas que o Brasil é muito mais complexo, né? Tem que passar por várias comissões, e cada comissão, né, precisa de apoios, esses apoios são negociados, essa negociação, né, muitas vezes envolve, né, mais do que apoio político, muitas vezes envolve recursos, envolve apoios trocados, apoios assimétricos aí entre senadores, deputados, candidatos a governador, candidato a prefeito, a vereadora, deputado estadual, etc. Em cada projeto de lei, né, está envolvido uma miríade de interesses entrecruzados. Está envolvido e ela proporciona, cada projeto, a tramitação de cada projeto proporciona milhares de momentos nos quais, em troca de uma vírgula, de uma palavra, de um número, num projeto, se troca o apoio para uma prefeitura ou para uma vereança ou assim por diante, que, por sua vez, vai ter efeitos retroativos, ou, enfim, recíprocos, para os legisladores que estão ali, aumentar ou não o poder de um, aumentar ou não o poder de outro. Mas a questão é que o sistema sempre tem o seu poder aumentado. Cada projeto de lei, durante a sua tramitação até virar lei, ou mesmo sem não virar lei, cada emenda, ela, ao longo do processo, reforçou o sistema. Né? Reforçou o sistema. Reforçou a distribuição de poder dentro desse sistema. Alguém terá saído perdendo, mas alguém terá saído ganhando, e o sistema saiu ganhando, porque mostrou que só se mudam elementos dentro desse sistema a partir de, né, nesse jogo, a partir de um azeitar, digamos, das engrenagens do próprio sistema, com dinheiro, com outros benefícios, com apoio que se traduz em dinheiro, que se traduz em apoio, que se traduz em dinheiro, que se traduz em apoio, etc., etc. Falei um pouco disso numa palestra que eu fiz no ano passado, no Movimento Conservador de Santa Catarina, em novembro, se não me engano, e falei um pouco sobre a necessidade de se estudar como funciona realmente. No caso, falei mais do processo legislativo, mas falei do sistema político como um todo, como é fundamental que a população brasileira saiba como funciona o seu sistema político, né? O sistema sobrevive em grande parte porque a população não sabe como ele funciona. E por isso que não tem muita gente estudando como ele funciona, né? Entre cientistas políticos e tal, porque, né, começar a estudar demais, amanhã aparece boiando no lago, né? Então,
é natural que não haja muita gente estudando o sistema político brasileiro, porque não é um estudo apenas teórico, né? É um estudo que envolveria, né, investigações aí de outro tipo, mas que é absolutamente fundamental. Nós jamais vamos mudar o Brasil se não entendemos como esse Brasil aí funciona. Então, o sistema, ele é, digamos, o sistema, estou usando aqui a palavra sistema para me referir a todo esse arcabouço, e ele é gerido, ele é comandado por dois elementos, que são ali o Comitê Central, né, o Politburo, e o Seletorado. Né? O Politburo, ele geralmente é recrutado a partir do seletorado, e o seletorado é recrutado a partir da população, se necessário, porque muitas vezes eles se autoalimentam, inclusive dinasticamente, né? Filhos e netos vão substituindo pais e avós dentro do próprio sistema, né? Uma vez que alguém ingressa ali no seletorado, por baixo ali, na categoria de funcionário do sistema, esse elemento tem a possibilidade de subir em função basicamente da sua obediência às regras desse sistema e da sua capacidade de entender essas regras e de aplicá-las. Assim como na China, pelo que se lê, existem as regras e leis públicas, né, enfim, escritas, mas existe todo um conjunto de normas e procedimentos e regras não escritas que são as que realmente contam, que são as que contam para a ascensão das pessoas. Então, o sistema, o que ele faz? Ele vai treinando, né, os novatos, digamos assim, a entenderem o próprio sistema e cultivarem e o reforçarem permanentemente, né? Isso é assim em muitas corporações. Aqui nós estamos falando de uma mega corporação que tem uma cultura corporativa que não é explícita, né? Mas justamente o sistema de ascensão informal mais decisivo nessa corporação, ele ajuda a selecionar pessoas que justamente têm a capacidade de manter essa corporação funcionando, né? Ele vai naturalmente selecionar as pessoas que têm uma esperteza ali na identificação das regras e na aplicação das regras desse sistema, né? Coisas que são assim, muitas vezes colocadas com um vocabulário positivo, né? Então, a habilidade política, a capacidade de articulação, a capacidade de pacificação, a gente vê isso às vezes, né? O político tal é um pacificador, né? Então, o que significa tudo isso? Significa pessoas que estão aprendendo a operar esse emaranhado aí dentro do sistema e jogar o jogo. O sistema, o que ele faz? Ele coloca riqueza, dinheiro e outros benefícios à disposição de quem participa do sistema, né? E vicia as pessoas nesses benefícios. Outra coisa, o sistema, ele prende o rabo das pessoas, né? Ao começar no sistema, daqui a pouquinho, né, a pessoa terá o seu rabo preso, ou seja, será obrigada a fazer alguma coisa que a compromete em algum sentido, né? E aí, o que acontece? Acho que uma dinâmica... Tudo isso aqui é uma suposição, né? Uma hipótese, a partir de coisas que a gente pode ver, mas né, é para isso que precisa, não estou aqui pretendendo fazer ciência política, estou pretendendo, né, formular hipóteses para serem testadas, né? Mas a ciência se faz a partir de hipóteses, né? Então, uma pessoa, né, que começa ali no sistema tem ali o rabo preso um pouquinho, mas ela já vê que se ela renunciar ao sistema, por causa desse rabinho preso, ela já vai sofrer, digamos, um certo constrangimento se ela sair lá fora, né? Se ela voltar para o eleitorado, né? Se ela sair ali da camada inicial do seletorado, ela vai sofrer um constrangimento por causa. Então, ela vai ficando, né? Então, daqui a pouco o rabo vai estar um pouco mais preso, daqui a pouco, e aí também o custo de sair será maior, porque o constrangimento será maior. E
e assim por diante. Então, cada vez mais a pessoa vai se agarrando ao sistema, e quanto mais se agarra, maior a, digamos, desgraça em que ela cairá se sair do sistema, né? Se todo esse rabo, digamos, for exposto, né? Isso é o que aconteceu um pouco a gente viu isso nas delações premiadas aí durante a Lava Jato, né? Pessoas aí como ex-ministros, ex-operadores dos sistemas de corrupção, de repente viram que havia um custo talvez maior em permanecer no sistema do que o custo de sair, e saíram e denunciaram, né? Expuseram o rabo preso que tinham, o rabo das outras pessoas que tinham presas em suas mãos, né? Mas o sistema se recompôs, né? Muita gente não imaginaria que o sistema se recomporia. E graças a isso, né? Graças também agora ao fato de que, pelas mudanças aí no processo judicial, no pós-Lava Jato, digamos assim, não há mais delação premiada, ou seja, não há mais um prêmio em revelar as coisas lá de dentro. Então, aí que ninguém vai revelar mesmo e que ninguém vai sair mesmo, né? Porque o custo de sair passa a ser imenso, e o custo de ficar o benefício de ficar é bastante atraente, né? E aí nós temos, acho que, um fenômeno psicológico, um fenômeno moral, né? Onde a pessoa vai se convencendo de que é assim mesmo, né? E vai sufocando os seus sentimentos morais. E, como eu disse, há boas justificativas para isso. Fala, não, estou trabalhando aqui pela harmonia do país, né? Política é a arte do possível, né? Trabalhando aqui pela negociação, pela governabilidade, né? Então, não estou aqui, né, nutrindo um sistema de poder corrupto. Estou, né, trabalhando pela... Ninguém assume, né, nem mesmo para si mesmo, eu acho, com muita facilidade, que está num sistema de poder corrupto. A pessoa está trabalhando pela governabilidade e tal. E aí abandona... Claro que ali dentro está... espero que esteja, né? Muita gente ainda aquela luzinha ali do sentimento moral, mas vai ficando cada vez mais distante lá, né, no fundo do mar, essa luzinha. Então, bom, o crime organizado, só um parênteses aqui. Acho que a gente pode especular, o que é especulação, pode perguntar, né, se líderes do crime fazem parte de algum dessas camadas de poder. Vou deixar essa pergunta, né? Enfim, o sistema, esse composto aí pelo Politburo e pelo Seletorado, ele se escuda, se defende de uma reação do eleitorado, ou seja, da população despossuída, de várias maneiras. Hoje, basicamente, da seguinte maneira: ao difundir, graças aos seus meios, né? Então, assim como o Partido Comunista Chinês controla ali instrumentos de propaganda estatal, né, para fazer, né, para formatar o pensamento das pessoas, assim também o nosso sistema, o nosso partidão aí único, ele é um sistema que, né, vai formatando a mente das pessoas para irem achando que qualquer contestação ao sistema é antidemocrática. Então, o sistema, como vocês estão vendo, né, está martelando isso hoje, não é nem diariamente, né, a cada minuto martela isso. Qualquer contestação ao sistema é antidemocrática. Ou seja, o sistema ele se veste com as roupas da democracia e cria um sistema circular, um esquema circular, onde democracia é aquilo que o sistema define como democracia. Na verdade, ele não define, ele simplesmente define toda rejeição a qualquer aspecto da circulação de poder nesse esquemão como antidemocrático. E, sobretudo, para aquela camada do eleitorado que é a caixa de ressonância, ele vem conseguindo passar a ideia de que é realmente assim, né? Então, você tem aí no eleitorado, na caixa de ressonância, muita gente que acha que realmente membros aí do alto
do alto poder dentro do sistema estão defendendo a democracia e pessoas, enfim, seja no próprio público em geral, seja no executivo, seja no legislativo, que falam contra, são autoritários, estão querendo um golpe, estão querendo algo antidemocrático. Né? Então, isso, né, no fundo, vai reforçando também o sistema, porque demoniza, deslegitima qualquer reação contra ele. Né? Então, só para voltar um pouquinho, está um pouco claro no que eu falei naquela involução moral que sofre quem entra no sistema através ali do seletorado, né? Quem fazia parte da população em geral, então quer chegar perto do poder, né? Entra no seletorado e quando vê está ali dentro desse sistema. Como em qualquer sistema, né? Crime, né? Quando quer entrar para a máfia, você tem que pagar, né? Parece que assim, né? Quando você, né, quer entrar para uma determinada máfia criminosa, você é um criminoso, você é em potencial, né, individual. Mas você fala, não, quero entrar para um sistema de crime. Então, tem que pagar. Né? Tem que pagar a sua entrada. Depois vai fazer jus à distribuição do botim obtido por aquela determinada máfia. Né? Aqui é assim também, só que você paga com a alma. Né? Acho que é isso. A pessoa que entra paga com a sua alma, né? Com a sua própria integridade moral e espiritual. Mas, né, depois vai cada vez mais se confirmando, né, ali dentro com a crescente disponibilidade colocada diante dela de riqueza, de poder e de outros benefícios. Né? Então, vai crescendo a sua lealdade ao sistema. Né? Tanto maior quanto mais a nostalgia, digamos, dela, daquela alma que foi vendida. Para voltar aqui estamos aqui com quanto tempo de live? 1h10. Tá. Para voltar aqui num ponto lá da teoria do Bueno de Mesquita e Smith, uma coisa interessante é que eles dizem o seguinte, olha, como é que eles definem uma sociedade, digamos, de bem-estar, que é uma sociedade onde o que eles chamam da coalizão governante, que é diferente do que nós estamos chamando aqui de politburo, se identifica com o seletorado, ou seja, que no final que nós estamos chamando de eleitorado, né? Se identifica com aqueles que formalmente escolhem os governantes. Ou seja, basicamente é uma sociedade onde não há muita diferença entre quem nominalmente escolhe os governantes e quem, na prática, escolhe os governantes. Né? São os eleitores que votam e esse voto conta, e realmente aqueles representantes são representantes deles e o sistema funciona dessa maneira. Eles acham que isso é importante para garantir o seguinte: Estado de Direito, livre comércio, transparência e impostos baixos. E, ao mesmo tempo, eles acham que essas características são as que são fundamentais para um esquema político saudável. Né? Na teoria deles, não necessariamente. Na teoria deles, todo o país, todo o sistema político tem uma coalizão governante, um seletorado e um restante de residentes. Né? Uma questão, então, é a relação entre elas. Bom, e a sociedade ideal é essa, onde, na verdade, todo mundo é seletorado e o seletorado realmente escolhe representantes a partir dele, né? Onde não tem essa camada que nós estamos descrevendo aqui no Brasil, que é, né, esse sistema aí vamos chamar de máfia, né? Que dá acesso ao poder. Então, só para dizer assim, que isso é o contrário do que se pratica no Brasil, né? E ajuda também a caracterizar o Brasil como uma cleptocracia no conceito deles. Então, para eles, né, numa sociedade não ideal, mas uma sociedade, né, a qual se pode aspirar, nós temos, então, o Estado de Direito. Né? O que é Estado de Direito? Duas coisas. A lei é igual para todos, né? E os poderosos estão tão sujeitos à lei quanto aqueles que não têm poder. Então, lei igual para todos, né? E os poderosos
um aspecto disso é que quem detém o poder, os governantes, né, a gente está chamando aqui o Politburo e tal, e o eleitorado estão sujeitos à mesma lei que o restante da população, que o eleitorado, né? No Brasil, nós temos o contrário. Nós temos uma lei seletiva, né? Não temos Estado de Direito. Temos uma lei que é desigual, né? que beneficia aqueles que fazem parte do sistema, os amigos, ou aqueles que têm lealdade para com o sistema, e prejudica aqueles que contestam o sistema. E uma lei que não se aplica a determinados membros do poder, né? Você vê que tem né, congressistas, por exemplo, com denúncias de corrupção contra eles, que jamais são julgados. No passado já houve congressistas que foram julgados, até condenados, até presos por isso, né? Hoje continua tendo, né, alguns que são condenados presos, mas não por corrupção, né? Para mostrar que, então, também não são todos os congressistas que são parte do sistema, claro que não, né? Os que são parte do sistema são esses contra os quais pesam acusações graves e que jamais serão julgados, jamais serão condenados, né? Os que não fazem parte do sistema, sim, são julgados, muitas vezes condenados. Então, a lei é seletiva, não temos Estado de Direito. Outra coisa, liberdade econômica, nós não temos no Brasil. Temos uma economia controlada, basicamente uma economia controlada, e cada vez mais seja uma economia estatal, né? Ou seja, né, empresas estatais, seja a economia privada, que depende de favores estatais, que depende de conexões políticas para a sua sobrevivência, consumidores que dependem para a sua própria sobrevivência de auxílio estatal, de auxílio emergencial e transferências de recursos, né? E agora estamos começando a ter uma privatização estatal, quer dizer, que é uma espécie de terceirização das estatais. Quer dizer, você pega uma estatal, privatiza, mas ela vai para uma estatal chinesa. Todas as empresas chinesas são estatais, né? Porque todas são, na verdade, são partidárias, né? Todas elas, como a gente estava vendo antes, são governadas pelo partido, no fundo. Todas elas estão sujeitas e têm a obrigação de seguir os objetivos do partido. Uma empresa chinesa que não siga as orientações do partido, através daquele comissariado que tem dentro de cada empresa, ela vai simplesmente perder suas licenças de operar, vai perder, né, enfim, os seus donos ou gerentes serão presos, é assim que funciona, né? Então, não interessa apenas, digamos, a estrutura societária, ela é uma fachada também nas empresas chinesas. O que importa é que o partido está lá dentro e o partido manda, né? E tudo está sujeito a ser mudado o tempo todo. Então, nós estamos vendo, então, uma economia do Brasil que ela ou é estatal terceirizada, agora, a terceirização para estatais chinesas, ou é uma economia privada dependente dos mecanismos estatais. No esquema ideal lá do livro, nós temos a transparência. No Brasil, nós não temos transparência no processo político, né, no processo legislativo. As grandes decisões são tomadas em jantares secretos, né? Depois alguém vaza o que quer que seja o que ele quer vazar, o que o grupo quer vazar, né? Mas e tem jantares que acho que a gente nem fica sabendo, imagino. Então, isso não dá transparência nenhuma. Quer dizer, é difícil você chamar de democracia um sistema político onde as decisões são tomadas por alguns agentes do sistema num jantar, numa grande mansão. E a última coisa que eles colocam no modelo ideal são impostos baixos, e nós temos justamente o contrário, impostos altos, uma carga absurda, para sustentar o assistencialismo, que reforça o poder dos membros do sistema, né? Dos membros do Politburo e do eleitorado. Bem, então, o Politburo, quer dizer, uma das coisas que eu acho que ele faz é garantir que as fronteiras, que os limites do eleitorado estejam bem estabelecidas, né? O eleitorado realmente é o campo de jogo ali, é quem implementa, quem faz, né? O Politburo ali dirige. Então, o eleitorado é que é o essencial. Então, é importante que as fronteiras sejam bem traçadas, que ninguém entre sem pagar o pedágio, sem pagar com a sua alma para entrar, né? Os critérios para entrar, e sobretudo depois também os critérios para subir lá dentro
têm que ser muito rígidos e muito bem administrados de acordo com essa consciência coletiva do sistema, né? E essas fronteiras também são garantidas pelo seguinte, pelas penalidades para quem sair, né? Então, aí, aquele esquema de, olha, também de máfia, né? Não é assim, olha só, eu cansei de trabalhar com vocês aqui, de assaltar as coisas, eu vou sair e tal, tchau, né? Não é assim, né? A gente sabe. Então, nesse sistema também é assim, acho que é relativamente difícil de sair. Bem, outra maneira de controle necessária são as eleições, né? Então, mas a eleição não garante que isso não aconteça? Não. Porque o que acontece? O sistema cria o seu eleitorado, né? Ele ensina à população o que a população deve querer, e não o contrário, né? Ele não proporciona o que a população quer. Ele fala, você quer tal coisa, você quer mais assistencialismo, né? Você quer mais, enfim, mais controle estatal sobre a economia. Não quer, não quer. Quer sim, né? E utiliza todos os seus mecanismos para fazer a população querer isso. Então, a eleição é um mecanismo que serve para corroborar, né, e certificar os membros do seu eleitorado. Ela cria um eleitorado que quer determinadas coisas e que escolhe seus representantes de acordo com certos critérios, né? Então, o sistema ele oferece membros do seu eleitorado para a escolha, em tese, do eleitorado, mas eles já estão selecionados pelo seu eleitorado, e o eleitorado ele elege a partir dessa seleção, né, que vem lá de cima do Politburo, que tem ali os caciques partidários. É assim que funciona dentro do sistema geral o sistema partidário, né? É dificílimo alguém se candidatar, alguém entrar nesse sistema sem passar por essas regras, sem passar por esses critérios. Não é impossível, acontece em muitos casos, né? Ali no parlamento, por exemplo, só que essas pessoas normalmente não terão poder, né? Alguns conseguem, vão subindo, né, de alguma maneira paralela, é isso que a gente imaginava que ia acontecer no Brasil. Mas o sistema cada vez está mais fechado e cada vez impede mais que isso aconteça com essas pessoas, né? Então, o candidato ele não precisa agradar o eleitorado, ele precisa agradar o sistema. Né? Precisa agradar o seu eleitorado, que vai usar os instrumentos à disposição desse eleitorado, que é uma propaganda, né, os acordos de financiamento partidário, de financiamento lícito e ilícito de campanhas, os esquemas, enfim, de todo tipo de apoio, utilizará esses instrumentos para preparar e direcionar o eleitorado para determinados candidatos, né? Então, então é isso, quer dizer, já usamos aqui várias imagens, essa imagem do lado do califado, né? Vamos voltar a isso para a gente voltar a visualizar como é que é também no Brasil. Então, você tem ali um grupo dominante que permite que um grupo maior, que é o seu eleitorado, tenha acesso às riquezas que ele produz. Então, olha, você faz parte disso aqui, você faz parte de uma espécie de elite, né, frente a todo o resto da população, e ao fazer parte disso você tem direito aqui a um botim, né, a uma parte do botim que diariamente é extraído das riquezas da nação, né, nesse sistema de cleptocracia. E isso cria, portanto, a lealdade das pessoas, né? Então, por que é tão difícil de modificar esse sistema? Porque ele precisa ser modificado de fora. E como é que você pode chegar de fora? Pode até ser eleito. Foi, enfim, tentativa, né, do presidente Jair Bolsonaro, ao ser eleito em 2018, foi, né, quebrar esse sistema, né? As pessoas, né, pela primeira vez, escolheram, né, elegeram realmente, selecionaram e elegeram o seu candidato para chegar lá e bater de frente com o sistema. Não vou entrar aqui no que aconteceu depois, mas o sistema reagiu, como a gente sabe, violentamente a essa rebelião, né? 2018 foi uma rebelião contra o sistema, que avançou bastante em 2000, essa rebelião avançou bastante em 2019, mas a partir de 2020 o sistema se rearmou contra
essa rebelião e, em grande parte, a engoliu, né? E hoje nós temos, então, portanto, não mais uma discussão sobre o sistema, mas apenas sobre o cenário eleitoral, sobre a eleição. E a eleição, como ela é administrada pelo sistema, ela tende a não modificar, a não contestar esse sistema de poder, né? Então, nós temos, então, numa eleição é o seguinte: a gente pensa em escolha dos representantes, mas a escolha dos representantes, em primeiro lugar, que ela é uma escolha pré-definida, né? Aqui eu penso, por exemplo, uma comparação com o Irã. O Irã dizem que tem uma democracia, mas a democracia iraniana funciona mais ou menos assim. Se você quer ser candidato lá ao parlamento iraniano, seu nome tem que passar pelo colégio dos ayatolás, né? Então, eles vão te dizer se você pode ser candidato ou não. Então, eles vão deixar entrar alguns assim mais moderados para dizer que tem, para fazer um teatro de tesouras aí, para dizer que tem gente que não é totalmente a favor do sistema dominante, os outros vão selecionar certamente mais fiéis, mas todos eles serão leais ao sistema. É um seletorado mais explícito, né? No caso, quer dizer, os ayatolás seriam, nesse caso, o Politburo, ali o núcleo dominante, e o seletorado seria as pessoas que eles admitem que entrem no processo político, né? Então, no Brasil, nós temos algo semelhante, né? Você tem os ayatolás aí que permitem as pessoas concorrerem ou não, que formatam os partidos à sua maneira. Então, as pessoas vão escolher os representantes entre aqueles que estão validados pelos ayatolás. Então, uma coisa é a escolha dos representantes, outra coisa é o funcionamento da máquina. O eleitorado pode escolher os representantes, mas ele não influi no funcionamento da máquina. A gente achou que poderia influir, quem sabe um dia. Então, o eleitorado não escolhe no Brasil como a máquina funciona, ele só corrobora o nome daqueles que manterão a máquina em funcionamento. Isso é o que nós estamos vendo aí. E esse sistema, ele tende para uma... Vou usar um termo um pouco pesado, mas ele tende para uma ditadura ideal. Então, falei em semi-totalitarismo ali no começo, ele tende para isso. Por quê? Porque é uma ditadura sem ditador e com todas as fantasias, todos os apanágios da democracia. Então, eles dizem, isso aqui é democracia, tem aqui as roupas da democracia, quem é contra esse sistema é antidemocrático. A ditadura, como que é ditadura? Não tem ditador, Claro que o Politburo ali ele é um negócio difuso, que não aparece muito, ninguém sabe como é que a coisa funciona, Essas coisas que eu estou falando aqui, que eu acho que assim, não são visíveis, São visíveis, mas as pessoas não querem ver, e elas não são, obviamente, divulgadas pelos grandes instrumentos de propaganda do sistema, que são as mídias, etc. Então, é um sistema que tende a uma totalidade perfeita, um totalitarismo perfeito, se nós quisermos assim, porque não tem figura central e não tem as aparências de uma ditadura, de um regime totalitário. E quem se opõe é antidemocrático e não pode entrar no jogo. Então, eu acho que é disso que nós estamos falando quando falamos do sistema político no Brasil. Acho que assim, mais ou menos, é que são as coisas. Como eu digo, aqui é uma hipótese de trabalho, uma hipótese para investigação, mas eu acho que, seja assim ou não, o sistema não funciona como está na fachada. A gente tem que entrar na casa de máquinas e entender como ele funciona, porque só assim que a gente vai poder fazer as mudanças necessárias. O que esse sistema está produzindo? Está produzindo pobreza, está produzindo descaso pelo futuro do país, está produzindo... Não estou dizendo que é o governo que está produzindo isso, estou dizendo que é o sistema que está produzindo isso. Está produzindo desesperança, isso, então não digamos assim, uma coisa, um diletantismo, entrar na casa de máquinas só para entender como funciona. Não, é absolutamente necessário para que o Brasil volte a produzir riqueza, volte a produzir esperança, volte a produzir felicidade para a sua população. Bem, é isso. Muito obrigado. Alô a todos.
Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões: geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano. É a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e, por isso, a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas a economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem.
porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui